você tem uma situação de excedente de emissão e alguém vai pagar para compensar essa emissão por dentro de uma indústria. O solo com carbono reduzido ou empobrecido, quando você aumenta, você sequestra carbono ou pelo sistema radicular, pelo aumento, melhoria do manejo e pôr mais carbono no solo, e aí você paga créditos, inclusive ao nível de propriedade rural do produtor rural. É esse o mercado emergente de carbono no solo, tá? É disso que a gente vai tratar aqui. Aquela questão das práticas, né? Como que o Brasil pode entrar nessa agenda. Algumas outras situações, esse é um painel também lá que a gente assistiu em 2020 no seminário da FAO, fala em biochar, fala em manejo de pastagem, fala de recuperação, de irrigação. E no nosso plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é o plano ABC+, já no segundo ciclo, né? A gente teve um ciclo de 2010 a 2020, chegamos acho que 180 milhões de toneladas de CO2 equivalentes evitados. Se você usa, por exemplo, esse dado do Pete Smith, que é um pescador da Inglaterra, do Reino Unido, acho que é da Escócia, e num range de valor de tonelada de CO2 equivalente de 20 a 100 dólares, você está falando do mercado só usando a meta do plano ABC+, que é 1,1 bilhões de toneladas, ou gigaton de CO2 equivalente, de 20 a 110 bilhões de dólares. Fala, bom, o nosso agro é mais de tri, né? Mas a gente está falando de algo extra, né? Então práticas como plantio direto com grão, recuperação de pastagem, sistema integrado, floresta plantada e questão do solo, a agricultura irrigada, e se conseguir pôr carbono, você tem vários desses estímulos que você pode ter esse aumento do carbono no solo. E para quantificar, agora além do teor, você tem que medir estoque. Medir estoque você leva em conta a densidade, né, e a espessura das camadas. Você tem uma referência técnica aqui gerada pela Embrapa, a Patrícia de Oliveira, colega lá da Embrapa Pecuária Sudeste, que liderava uma rede de pesquisa chamada PECOS, e é assim que se calcula. Então leva em conta carbono, densidade e a espessura da camada, e nós estamos fazendo até 1 metro, até por nosso interesse. E aí, né, os anéis de medir, né, o volumétrico para medir a densidade, é uma coisa que dá um trabalho assim, de logística, e quando você vai para o nível de propriedade, tem sempre desafio, tem que talvez buscar simplificar. E também o próprio análise do carbono, né? Tem vários métodos, o Alkley Black, que é o mais usado pelos laboratórios de solo, mas usa questão de crômio, tem problema ambiental, para estudos internacionais tem limitação. O CHN, que é um método bem mais utilizado internacionalmente, mas aí crescendo métodos alternativos, e eu vou falar esse que a gente tem usado lá, baseado no laser, tá? É de Laser Induced Breaking Down Spectroscopy, ou espectroscopia de plasma induzida por laser. É um método de uso internacional, né? Você faz um plasma na amostra, você tem análise, emissão multi-elementos, a rigor você pode todos os elementos presentes no solo analisar. É o que a NASA está usando em Marte, já nessa segunda missão, usou na anterior. É uma tecnologia que cresceu muito a questão da adoção do LIBS. E a gente partiu dos experimentos em bancada, né? Esse é um trabalho lá liderado pela minha colega Débora Milori, o Nicole Deller, hoje professor na Universidade Federal de Santa Catarina, e demonstrando que usando o CHN e usando o LIBS você tem uma correlação muito boa. Lógico, solos tropicais você tem aí a questão de linhas que às vezes interferem, que tem alumínio e tal, tem todo um esforço de pesquisa, e por isso pesquisa no trópico, tá, pessoal? A gente não pode achar que está tudo resolvido, que está longe disso, tá? Você tem nossas peculiaridades, a gente tem que atacar bem. E esses foram artigos que a gente publicou agora em 2020, 19 e 20, e que se tornou um top site article, né, da Wiley, do European Journal of Science. Lógico, para a gente ficou muito satisfeito, mas mostra um interesse crescente na temática de métodos de menor custo, maior rapidez para quantificar carbono. Então, isso já foi para uma inovação aberta, com uma spin-off, né, uma empresa derivada lá do nosso laboratório, com o empreendedor, o Fábio De Angelis, instalado em São Carlos, com apoio de Venture Capital. E hoje, a versão 1.0 faz, além de conteúdo de carbono, de forma mais simplificada e mais rápida, textura e pH do solo, e está avançando para outros
para outros nutrientes, para outros elementos, inclusive os macro e micronutrientes, de você ter uma autonomia em relação ao método tradicional de análise de solo. Mas o que a gente tem lá no mercado, ele está operando bastante carbono, 1.200 amostras por dia contra nem 100 do CHN, não consegue fazer, redução do custo e aí ajudar nessa viabilização do mercado. Por quê? Senão você vai pagar mais para quantificar o carbono do que ter de crédito, né? Mas o valor do CO2 equivalente crescendo, tudo vai se modificando. Então, um exemplo de quantificação de carbono, né? A gente já passou isso. Tem a questão dos estoques lá que o Bernardo, que a gente já tinha mostrado anteriormente, mostrando em relação à nativa. Então, um estoque até 1 metro, mostrando assim que a gente pode viabilizar essa questão. E essa coisa tem ganho o interesse de empresas, de grandes grupos privados, inclusive multinacional. A Bayer tem um projeto pró-carbono, a gente participa de estoques de carbono em áreas de grão de soja e milho no centro-sul do Brasil. A gente tocou uma primeira onda de 1 ano e meio, estamos começando uma segunda até 2025, uma parceria com 3 unidades da Embrapa, a Embrapa Agricultura Digital aqui em Campinas, próximo, e a Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, e nós lá em São Carlos com a questão das métricas que eu vou demonstrar. Então o experimento aqui em várias propriedades nos cerrados, aqui descendo no estado de São Paulo, área subtropical, Rio Grande do Sul, e a gente fez 1.048 amostras, fizemos análise variando o conteúdo de carbono, inclusive porque vai até 1 metro, né, de 0,2% a 9%, ali o 9% depois a gente descobriu que tinha algum problema de palha em larga escala, porque aqui, na verdade, foram coletados quase 1.000 propriedades, a gente está fazendo um screening de avaliar o que os laboratórios estão fazendo em larga escala e se estão fazendo de forma correta, ali os solos utilizados, e aí demonstrando aqui, ó, algumas situações que a vegetação nativa, o manejo 1 e 2, né? Não é um manejo convencional, é um manejo já de plantio direto, mostrando esse crescimento em algumas situações, em outras não, e enfim, dando elementos para essa coisa da larga escala, medidas usando CHN, medidas usando o LIBS, para viabilizar esse mercado de carbono, ser um aliado, né? E aí tem toda a estratégia da empresa privada e nossa também, da Embrapa, de viabilizar isso. Então esse é o resultado desse projeto usando o LIBS, nessas mais de 1.000 amostras, e mostrando uma incerteza, né, de 0,4% contra um 0,3% do CHN. E isso, em alguma medida, nos possibilitou uma aprovação por uma certificadora internacional. Acho que a mais importante certificadora de carbono, em particular carbono no solo, a Verra, a gente chegou com a essa aprovação do uso do LIBS para isso. Não é específico para a nossa empresa, mas isso internacionalmente está viabilizado, era um elo assim crítico, porque isso tem que ser auditável, tá certo? Então é onde a gente pôde chegar. Então aí é uma contribuição daquela medida em laboratório, da ferramenta com equipamento comercial, a desenvolver um equipamento combinando ali o carrossel, agilizando a medida, criação de empresa e a situação de certificação internacional agora. Então, uma grande vitória, né? Os colegas lá que lideraram isso, uma vitória importante. Esse é o site da empresa que está oferecendo esse serviço de quantificação de carbono. E muitas pessoas falam, mas é difícil medir lá na trincheira, densidade. Bom, a Indigo Ag, é uma empresa dos Estados Unidos com sede em Boston, realizou o primeiro pagamento de crédito de carbono em solo para um consórcio de 2.000 produtores nos Estados Unidos agora em junho. O produto foi certificado pela Verra, tá certo? Então essa agenda mundialmente está rodando, isso para nós nos interessa bastante.